Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo, está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da igreja. Aliás, história tem tudo a ver com o tema de hoje, que já vou dizer. Pois antes vou dar boa noite aqui ao nosso querido Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno, a minha bênção. Quero chegar nas vossas casas com tanta alegria, bem disposto, porque vamos tratar de um tema muito bom nesta noite, né? Um tema histórico e altamente religioso ao mesmo tempo, com a finalidade de acreditar até nos sinais que Deus nos proporciona para que o nome dele seja cada vez mais glorificado. Vamos falar no programa de hoje sobre a Batalha de Lepanto e a poderosa intercessão de Nossa Senhora, a poderosa intercessão e a poderosa eficácia do rosário dedicado a Nossa Senhora. Vocês vão ver, você nunca ouviu falar sobre a Batalha de Lepanto? Assista o programa de hoje, você vai entender do que se trata, tá bom? Um episódio muito interessante na história da igreja. Olha, muito legal mesmo esse assunto, a gente quer falar um pouco sobre isso no programa de hoje. Aliás, na semana passada eu não estava aqui presente no programa, fiquei com uma gripe, uma grande gripe. Agradecer a nossa colega Renata Moreto, que me substituiu aqui. O Padre Guido fez um programa super legal com ela, colocou o piano aqui, bem legal, né, Padre Guido? Aliás, quem não assistiu, o programa está disponível lá no nosso site, rs21.com.br/eclésia, que é justamente lá a página do programa Eclésia, onde todos os nossos programas estão disponíveis. Se você não viu o Padre Guido tocando piano, o Padre Guido é um grande músico, viu? Falou sobre música sacra aqui semana passada com a Renata, aproveitou e deu uma palhinha ali de alguns trechinhos, bem bacana, viu, Padre Guido? Eu assisti, ficou bem legal. Obrigado. Aliás, todos os nossos programas estão lá disponíveis no nosso site, você divulga também para os seus amigos, que é uma boa maneira de catequese também, divulgar o programa Eclésia. E hoje a gente está ao vivo, normalmente, como a gente está todo costume nesse horário, sempre como costume nesse horário, para todo o Brasil através da Rede Século XXI, mas também no nosso Facebook você pode acompanhar. Tanto o Facebook da Rede Século XXI, se você ainda não curtiu, curta o Facebook da Rede Século XXI, como do programa Eclésia. Curta também o Facebook do programa Eclésia, você pode acompanhar, inclusive nesse momento, estamos transmitindo lá via Facebook também o programa de hoje. Liga pra gente, tá bom? Vai ligando pra gente, se você quiser participar conosco, mandar pergunta, agradecer, elogio, liga aqui pra gente, para você entrar conosco nesse assunto aqui, na medida do possível, coloca a tua pergunta aqui pro Padre Guido, pra gente entender um pouco mais também sobre esse episódio da Batalha de Lepanto e da eficácia do rosário na vida da igreja. Você vai entender por quê. Primeiro, vamos entender, Padre Guido, logo de cara, o contexto histórico. A Batalha de Lepanto tem como principal, talvez, não poderia dizer assim, principal personagem o Papa Pio V. Sim. Né? Nós vamos falar bastante no programa de hoje sobre o Papa Pio V, mas vamos entender o contexto histórico, né? Certo. A Batalha de Lepanto aconteceu no século XVI. Sim. Como estava o mundo naquele período? Exato. O século XVI, diácono Eric, é um século que marcou o caminho da história. Foi apelidado, o século XVI, de Renascimento, porque houve um desenvolvimento da cultura, da ciência, das artes, da descoberta, foi descoberto também no Brasil, né? Foi descoberto a bússola para facilitar as navegações, o papel, a pólvora, que revolucionou até o sistema de fazer as guerras, a imprensa, o papel, portanto, os livros também começaram a serem publicados, etc. Do outro lado, até do ponto de vista da cultura, houve um desenvolvimento que levou tantas pessoas a fazer determinadas perguntas, a questionar-se, também a solucionar o que encontrava por escrito. Não esquecendo que o primeiro livro que foi impresso foi o livro da Bíblia. Certo. E nasceram exatamente no século XVI teorias religiosas que eram bastante divergentes da religião católica. Bom, especialmente a Reforma Protestante, né, Padre Guido? Exato. 1517, a gente está aqui 500 anos depois desse episódio. Nasceu no luteranismo, anglicanismo, calvinismo e outras religiões. A igreja não pode ficar absolutamente indiferente e reuniu num grande concílio que durou 18 anos, no 1545 até o 1563, os bispos do mundo inteiro na cidade de Trento. E para avaliar a caminhada que a igreja estava fazendo, para também dizer qual era a verdade
que o magistério podia anunciar com total autoridade e, naturalmente, para enfrentar os desafios. É aí que nós entramos no assunto de hoje, porque uma boa parte dos países da Europa e também do Oriente Médio estavam sendo invadidos pelos turcos otomanos, Certo. que eram todos muçulmanos, né? Certo. E, portanto, o perigo de instituir uma religião que não batia com a religião exatamente fundada por Jesus. Bom, já dá para entender de cara que nesse período do século XVI, um período de mudanças dentro e fora da igreja, o grande desafio da reforma protestante, que iniciou em 1517, né? O Concílio de Trento, que o padre Guido disse, aliás, tanto o episódio da reforma, contra a mesma coisa da contra-reforma católica, nós já dedicamos programas sobre cada um desses episódios, está lá no nosso site disponível. Mas o centro, talvez, da contra-reforma católica é justamente o Concílio de Trento, né, que acabou no ano de 1563, como o padre Guido disse. Bom, tantas coisas aconteceram nesse Concílio de Trento, né? A relação, por exemplo, do cânon católico foi definida de uma vez por todas, restauração dos seminários, restauração e criação dos seminários para a formação do sacerdote como a gente conhece hoje. O que mais, padre Guido? A validade dos sacramentos. A validade dos sacramentos. E a teoria da transubstanciação, a mudança do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo. O índex para censurar os livros que falavam de assuntos religiosos e também temos aquele capítulo da Inquisição, né, também da Igreja. E marcou a história este Concílio de Trento. Né? Outra coisa importante também, né, o Papa Pio V compilou a liturgia, né, deixando bem claro, por exemplo, uma única e exclusiva missal, né, para toda a igreja, chamada Missa Tridentina, justamente porque veio de Trento, respeitando e validando, a igreja continuou deixando válida, todos os ritos que tinham pelo menos 200 anos continuaram sendo válidos, por isso que os ritos mais antigos continuam válidos na igreja até hoje. Mas, enfim, o Concílio de Trento foi muito importante para a igreja, o centro, vamos dizer assim, da contra-reforma católica. Pouquíssimo tempo depois do Concílio de Trento, né, padre Guido, isso que o senhor estava dizendo, a coisa estava feia também nessa história aí da invasão dos turcos muçulmanos, já dominando boa parte da Europa. E o grande problema, o grande receio do Papa, padre Guido, o senhor acha que teria esse problema? E tinha motivo o Papa para ficar preocupado, de repente, desses turcos chegarem a tomar o Vaticano, por exemplo? Não devemos duvidar, mesmo que não se chamava de Vaticano, né, mas é o território de Roma, certo. Porque já na história está documentada a invasão dos turcos islâmicos, né, muçulmanos, em tantos territórios, em tantas regiões, ilhas, sobretudo, que pertenciam a repúblicas ou estados da Europa, especialmente da Itália. Inclusive, por exemplo, uma das ilhas mais famosas, a ilha de Chipre, né, tinha sido invadida pelos turcos. E era propriedade daquela ilha da República de Veneza, que sempre se destacou pelas suas frotas, né, no mar. E isso não deixou ninguém indiferente. Todo mundo ficou muito preocupado. A Espanha, outra. A Espanha já na história, bem antes, tinha sido invadida pelos turcos. Eles tinham como grande desejo a expansão até do islamismo para cá e para lá, e aproveitavam de todos os países que encontravam ao longo seja do Mar Egeu, do Mar Iônio, do Mar Mediterrâneo e dos mares também da Europa. Se não me falha a memória, em 1560, 1570, a Basílica de São Pedro ainda não tinha sido terminada de construir, né, padre? Não, ainda não. No início do século XVI, o Papa Júlio II começou o processo, mas durou muito tempo, né? Lá nas chamadas colinas do Vaticano existia já uma igreja dedicada a São Pedro, mas nesse período ainda estava em construção, então, a Basílica como a gente conhece hoje, né? Sim. Padre Guido, então aí tem esse grande Papa, né, que eu já citei agora há pouco, que é justamente São Pio V. Está aí uma foto de São Pio V, um Papa dominicano, padre Guido? Sim. E temos que... Obrigado dessa sua colocação, Diácono Eric, porque como dominicano já era muito devoto por natureza de Nossa Senhora
e muito apegado à reza do terço. Por quê, Padre Guido? Deixa bem claro, por quê? Já que ele era dominicano e era pegado à reza do terço. Porque Nossa Senhora apareceu a São Domingos de Guzmán, né, e entregou para este grande santo o terço. Terço que já se rezava, a dizer a verdade, mas com esta entrega oficial de Nossa Senhora para o santo, começou a ser mais divulgado e se tornou um meio da piedade religiosa popular. A gente tem, inclusive, aí uma imagem de São Pio V, que era, então, da Ordem dos Pregadores, né, de São Domingos de Gusmão, que era o fundador, rezando aí o seu rosário. Essa história de São Domingos de Gusmão, do nascimento do rosário, também tem programa Eclésia dedicado a isso. Se você quiser saber, vá lá no nosso site, que você vai entender um pouco essa história. Bom, então vamos lá, Padre Guido. Na devoção de São Pio V, o rosário muito presente. Sim. A igreja vivendo todos esses desafios que não eram poucos e principalmente essa preocupação da invasão desses turcos muçulmanos, de chegar de repente até Roma, de tomar de repente os territórios sagrados e ainda aqueles territórios que justamente o Papa tinha jurisdição sobre eles. A coisa estava apertando, né, Padre Guido? Sim. E aí, qual foi o passo que Pio V deu? Bom, o primeiro passo foi aquele de instituir um jubileu extraordinário. Certo. Foi exatamente no ano 1570, com uma finalidade específica: sensibilizar o mundo católico diante deste perigo de uma invasão do islamismo. Certo. Portanto, não somente sensibilizar, mas preparar-se para um eventual ataque para afastar este perigo. Isso no ano de 1570. 70, exato. Certo. O Papa, inclusive, era bastante ciente da capacidade da frota turca, que era uma das mais famosas no mundo daquela época. Inclusive, como nós notaremos, depois o ataque que se realizou com a Batalha de Lepanto, como o número de navios de guerra, a frota cristã era inferior à frota dos turcos. Quer dizer, essas pessoas que estavam a serviço dos turcos muçulmanos, eles tinham a vitória como certa, que eles iriam conseguir tomar mesmo os territórios cristãos, é isso? Sim. Na cabeça deles, eles já tinham ganho a história. Exato, e foi aí que o Papa teve uma brilhante ideia: convidar as principais repúblicas que viviam no mar. Nós temos a República de Veneza, de Gênua, também da Itália, como também da mesma Espanha, e naturalmente o Papa não podia ficar de lado. Certo. Por isso fez esse convite e favoreceu o Papa, digamos assim, até do ponto de vista financeiro, a possibilidade de aumentar as frotas destas cidades, tendo em vista um possível ataque para poder se defender dignamente e, naturalmente, vencer. Padre, quando o senhor fala, por exemplo, da República de Veneza, é que na época a Itália não era como a gente conhece hoje, era dividida em grandes regiões? Sim, e não somente naquela época, né, é bom que os nossos amigos saibam, né, ao passo que nós, por exemplo, celebramos aqui no Brasil, no dia 7 de setembro, né, a Festa Nacional da Pátria. Sim. Na Itália, da independência. Na Itália não tem a Festa da Independência, mas da unidade. Da unificação da Itália. A unificação, porque era formada por dezenas e dezenas de pequenos estados. Certo. Inclusive, até o mesmo Concílio de Trento foi realizado na cidade de Trento, que está no norte da Itália. Por que não foi feito em Roma? Porque para chegar do centro da Itália até o norte, deveriam passar por vários estados, pagando taxas e também impostos que existiam naquela época, moedas diferentes, era um transtorno. Ao passo que, celebrando este concílio no norte da Itália, tiveram a possibilidade da presença dos bispos, sobretudo dos demais países da Europa. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, Padre Guido, que os reinos daquela época, né, que eram cristãos, né, aqueles povos que estavam já estruturados dentro do cristianismo, existia uma unidade entre eles ou tinha problemas políticos e divisão entre eles também, Padre Guido?
Diácono Eric, é muito fácil dar uma bela resposta. Existiam interesses pessoais ou de cada pequeno reino para se expandir, para se autoafirmar, para aumentar. E não era somente um interesse religioso, mas tinha como interesses comerciais também, né? E não esqueçamos, inclusive, que vários países, que eram os estados independentes, lutavam um contra o outro para dominar, ampliar o seu terreno. Padre Guido, então quer dizer, a coisa não estava fácil para Pio V, né? Entre os cristãos e os reinados, né, que eram cristãos, muita divisão, interesses Sim. comerciais, políticos, etc. Sim. Do outro lado, o exército muito bem estruturado, querendo tomar os territórios sagrados cristãos, né? Especialmente Roma e tudo mais. Desafios gigantescos, a gente está falando do período da Contra-Reforma, o avanço da Reforma Protestante, né? Ou seja, um tempo muito, muito difícil. Né, Exato. Padre Guido? Inclusive, até falando da Contra-Reforma católica, até os protestantes, ao invés de colaborar com a Igreja Católica, preferiram abandonar o Papa. Certo. Foi mais um desafio que o Papa teve que enfrentar, não contando mais com a presença, por exemplo, dos luteranos, dos anglicanos da Inglaterra, né, e dos calvinistas da França, etc. Né? Porque, inclusive, achavam uma maneira, eles também, de ganhar do Papa. Por isso, não tinha muito interesse, digamos assim, preservar. Apesar de também continuar sendo cristãos, Sim. ainda que protestantes, não quiseram se unir ao Papa para defender aquela cristandade contra o avanço dos muçulmanos. Os muçulmanos. Sim. Padre Guido, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo, para a gente entrar propriamente dito na história da batalha na sequência. Você vai explicar para a gente quem foi Dom João da Áustria, né? Qual foi o papel dele aí, o que o Papa fez para organizar, então, essa, entre aspas, bagunça que tinha entre né, os exércitos dos países cristãos, e vamos entender como foi essa batalha, o que aconteceu e como é que o Rosário e Nossa Senhora entrou nessa história toda. Quero agradecer aqui a participação da dona Ladi Cambalonga, sua amiga, né, Padre Guido? Lá de Criciúma, está mandando aqui um grande abraço ao senhor. A Diva Trevisan Testolina, de Bandeirantes Santa Catarina, também sempre manda aqui para a gente, vai ligando e mandando sua mensagem para a gente. Especialmente se você ligar para cá, você pode mandar sua pergunta, fazer sua pergunta aqui no meio da nossa conversa. Quem sabe a gente lê sua pergunta no ar, tá bom? Então vamos para o intervalo. Na sequência, o Padre Guido explica melhor para a gente, né, essa batalha, né? Como será que o Papa São Pio V resolveu esse problema? A gente vai saber já já no próximo bloco. Não sai daí.